Graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade vamos dar uma olhada panorâmica na Epístola aos Hebreus. É uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento e ela retrata distintivamente a Jesus Cristo como grande sumo sacerdote que, tendo oferecido nada mais, nada menos que a si mesmo, como sacrifício totalmente suficiente pelos pecados, agora ministra no santuário celestial. O propósito desse retrato, que exibe a superioridade de Cristo sobre todo aspecto e sobre todo herói da religião revelada no Antigo Testamento, foi o de impedir que os leitores originais da epístola revertessem ao judaísmo. Nós temos falado nesses estudos que sempre naquela época havia o perigo ou das filosofias pagãs, das seitas falsas ou do judaísmo, principalmente aqueles judeus que tinham aceitado a Jesus. Então, nesta epístola há uma ênfase tremenda com relação à pessoa de Jesus Cristo, o seu sumo sacerdócio, e isto é uma das coisas onde o autor mais se aprofunda em explicar, em falar nesta epístola. O propósito da epístola aos Hebreus é que foi escrito para confortar os cristãos hebreus no meio da perseguição e para adverti-los contra o abandono do cristianismo e a volta ao judaísmo, mostrando a superioridade de Cristo. Este é o propósito da carta ou epístola aos Hebreus. Comentando brevemente este livro, ele parece mais um discurso ou um sermão do que uma carta. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no fim do livro é que aparecem umas poucas referências a pessoas. Isto você vê no capítulo 13, versículos 22 a 24. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. Na verdade, há uma controvérsia imensa com relação ao escritor da carta aos Hebreus. Vamos ver se teremos tempo para abordar um pouquinho isto. O autor deste livro procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. É o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e a Josué. Ele é o eterno grande sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. O autor ele vai procurando estabelecer isto, continuando. E por meio dele, que Deus faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo, e é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. No capítulo 11, o autor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudações e bênçãos. Então, isto é apenas um breve comentário ainda. Vejamos aqui alguns dados importantes desta carta. Nos primeiros anos do cristianismo, judaísmo e cristianismo não eram consideradas duas religiões separadas, sendo o cristianismo uma extensão do judaísmo. Atenção, isso é muito importante observar, ok? Às vezes as pessoas não fazem esta observância. Se nós vermos no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos,
no começo do cristianismo, era praticamente considerado uma extensão do judaísmo. Ok? Em 64 d.C., após o incêndio em Roma, Nero iniciou um massacre religioso, tendo os cristãos como alvo. Isto nós citamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde provavelmente o apóstolo Paulo tenha sido martirizado após o incêndio de Roma no ano 64 d.C. O cristianismo tornou-se uma religião proibida e seus membros passaram a viver clandestinamente. É a partir daí que se desencadeia, que começa uma grande perseguição aos cristãos. O judaísmo, porém, gozava de liberdade e proteção do Estado. Muito interessante isto. Em todo o Império Romano, os judeus tinham esse status de liberdade e proteção. Na época em que a carta foi escrita aos judeus cristãos, na época em que esta carta foi escrita, os judeus cristãos se viram tentados a abrigar-se sob a proteção da religião legal, o judaísmo, a fim de evitar a perseguição que o cristianismo estava sofrendo. Muitos judeus pensavam assim: já que em nossa mente não há diferença apreciável entre cristianismo e judaísmo, durante este período de perseguição, direi que sou judeu. Quando a perseguição acabar, voltarei ao cristianismo. Mas não é bem assim. Nós sabemos que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. A coisa é assim de fácil. Jesus é definido em suas declarações: ou somos ou não somos cristãos. Eu sempre cito que o grande pregador Spurgeon dizia com relação a missões: ou somos missionários todos, ou somos farsantes. Então fica aí para uma reflexão. O autor dos Hebreus diz que ocultar-se atrás do judaísmo era o mesmo que apostatar. Era a mesmíssima coisa. Se eu digo eu sou cristão e no momento da perseguição, eu sou judeu, eu não sou cristão, para o autor era o mesmo que apostasia, ou seja, a negação da fé. O autor exorta os seus leitores a não voltar para o judaísmo e mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. É por isso que ele vai enfatizar a superioridade de Jesus com relação ao judaísmo. Jesus, a perfeita revelação de Deus. Aí começamos a ver o esquema do conteúdo. No esquema do conteúdo da Epístola aos Hebreus, Jesus é a perfeita revelação de Deus. E como eu disse anteriormente, nós agora não vamos ficar citando versículos. Vocês já conhecem suficiente a palavra de Deus, as citações bíblicas já vêm juntamente com os estudos e vocês podem dar uma buscada, a não ser que aqui seja necessário a menção do versículo. Vejamos. Cristo é superior a Moisés e a Josué. Este é o esquema do conteúdo da Epístola aos Hebreus. Dentro disto, vamos ver o sacerdócio também. O sacerdócio de Cristo é superior ao dos sacerdotes levitas, ou o sacerdócio levítico. A aliança feita por Cristo, por meio de Cristo, é superior. Vocês estão vendo? Vamos continuar aqui. Mais adiante, nesta sessão que nós estamos vendo agora, voltei aqui, o sacrifício de Cristo é superior. Vamos ver isto numa das sessões da epístola. Os heróis da fé, que é um capítulo conhecidíssimo, deveria este capítulo ser praticamente conhecido de cor da nossa parte, deveríamos conhecer bastante este capítulo. Firmeza e perseverança na fé. Vem depois os conselhos e avisos, como agradar a Deus, oração e saudações e a bênção. Bem, isto é uma breve
vista a epístola aos Hebreus. Embora esta epístola, obviamente, ela é profunda. Nós podemos encontrar quase que verdadeiras enciclopédias somente comentando a epístola aos Hebreus. A epístola é de uma profundidade, eu diria, inesgotável. É inesgotável o conhecimento, a mensagem, a revelação nesta epístola. Quando fala da superioridade de Jesus a Moisés, aos profetas, aos sacerdotes, isto é muito profundo e nós precisamos ter este conhecimento, este entendimento. Com relação ao escritor da epístola, nós sabemos que há várias especulações a respeito. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Pedro, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé. Bem, quem foi o escritor, realmente nós não sabemos, mas nós precisamos ver um pouco o estilo de linguagem do autor. O autor, obviamente, era um erudito. E, bem, com o devido respeito, nós começamos a destacar alguns destes autores. Pedro não era um erudito. Era um homem muito sábio, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não tinha a erudição que tinha Paulo ou Apolo. E por que mencionado Barnabé? Se vocês forem ver os dados biográficos de Barnabé, Barnabé era da tribo de Levi, ele era um levita. E os levitas, eles tinham um conhecimento profundo do sacerdócio levítico. E o sacerdócio levítico é muito mencionado na epístola aos Hebreus. Bem, Apolo, eu descarto um pouco Apolo por algumas razões. Apolo não era tão... Ele era um homem eloquente, mas pelo seu estilo, segundo o que a Bíblia me mostra, talvez, mas nós não temos nada escrito da parte de Apolo, de modo que possamos comparar, mas ficam as hipóteses: Paulo, Apolo, Pedro, Barnabé ou alguma outra pessoa que tinha um conhecimento profundo da vida de Israel, do sacerdócio levítico, principalmente. E quando ele expõe a vida de Cristo, a missão de Cristo nesta epístola, o valor do sacrifício de Jesus, a superioridade não somente do sacerdócio, mas de Jesus como também sacrifício, nós temos que reconhecer que foi realmente uma pessoa com um conhecimento profundo, além, claro, de um nível de revelação sobrenatural. Bem, vamos ficando por aqui. Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima oportunidade.